ano de 1975, eu tive a oportunidade de conhecer a homeopatia através de um trio muito especial. A doutora Ana Kosaki, uma médica dermatologista de São Paulo, foi com um dos maiores clínicos homeopáticos que nós já tivemos na história da medicina homeopática brasileira, Dr. Alfredo Castro, fazer uma palestra na Faculdade de Medicina de Sorocaba, e eu estava no 6º ano. Quando eu falei, puxa, homeopatia, vou ver o que se trata. E quando eu cheguei lá, eu fiquei encantado de ver as propriedades da homeopatia, a proposta da homeopatia. E nesse momento eles tinham um grupo de estudos, e quando eles falaram, olha, toda semana a gente se reúne em São Paulo, nas quintas-feiras, nesse grupo de estudo. E lá fui eu, era uma quarta-feira, quando eu tive a palestra, na quinta-feira já estava em São Paulo para ver esse grupo de estudos, e tinham mais de 20 alunos de várias faculdades de São Paulo que estavam lá, junto, estudando, quando chegou a doutora Helena Menin. E aí a doutora Helena Menin ofereceu um cartãozinho para quem queria assistir às consultas dela. E na sexta-feira, no mesmo final de semana, eu fui até o consultório da doutora Helena e comecei a pegar um vínculo com ela. E depois ela foi a minha patrocinadora dentro da homeopatia. Ela que me ensinou homeopatia, uma das grandes personalidades da história da medicina, uma das responsáveis pela farmacopeia homeopática brasileira, uma mulher inteligentíssima que falava 5 idiomas, uma ucraniana que a gente teve a honra e o prazer de ser um discípulo da doutora Helena. E quando eu cheguei e comecei a encontrar a homeopatia, gente, eu conheci uma ciência que era maravilhosa, porque o professor Maffei, na Faculdade de Medicina, falava para a gente, vocês vão receitar o que os propagandistas da indústria farmacêutica vão prescrever para você. E essa verdade acontece até hoje. A própria Associação Brasileira de Medicina fez pesquisas mostrando como o propagandista influencia sobre a prescrição dos médicos. Isso ocorre agora, nessa atualidade. Atualmente foi feita a mesma pesquisa que foi feita e o que o professor Maffei falava nos anos de 1975. E uma das coisas que a gente sabe, que o professor sempre falou, cuidado com as reações adversas e os efeitos colaterais dos remédios. Eles têm um princípio de cortar os sintomas. E cortar os sintomas é muito diferente do que curar. Quando a gente conheceu, e uma das bases científicas da homeopatia, é que a homeopatia ela tem um princípio farmacológico que uma droga, numa determinada dosagem, ela tem um efeito. E quando você põe numa dosagem completamente oposta, pequena, ela tem um efeito contrário. Então, por exemplo, se você imagina um veneno, ele dá um efeito na pessoa, e esse veneno diluído, ele pode chegar e ele tira os efeitos. Então isso ocorre, por exemplo, quando você é picado por uma cobra chamada surucucu. Essa cobra, quando pica a pessoa tem ondas de calor, palpitação, fogachos, aqueles fogachos que vêm, a pessoa fica falante, muito falante. Aí todo mundo fala, nossa, você parece estar descrevendo alguém na menopausa. Exatamente, eu já falei aqui no canal, é exatamente isso. O que a gente faz dentro da homeopatia? A gente pega o veneno, e se a gente pedir para uma cobra, para a pessoa deixar uma cobra picar, quando a cobra picar, esses sintomas vão multiplicar inúmeras vezes quando a pessoa for picada com um veneno da cobra. Então isso é ruim, Então a gente fez uma experiência diferente, baseada nos princípios da diluição, que uma droga numa quantidade ela tem um efeito e diluindo ela tem um efeito adverso. Então diluiu-se o veneno da abelha, o veneno da cobra, e você aplicar na pessoa, ela começou a tomar o veneno da cobra. E pela medicina vibracional. Então, quer dizer, quando você é picado e você tem a menopausa, a mulher tem a menopausa, você tem uma faixa de vibração. Quando você é picado com o veneno da cobra, você também tem uma faixa de vibração. Quando você dilui o veneno da cobra e você dá para a pessoa, ele tem uma faixa de vibração
sem ter um medicamento. E ele vai fazendo com que os sintomas vão entrando em harmonia com esse medicamento da homeopatia diluído e os sintomas acalmam. Isso é uma medicina vibracional. É a forma como a homeopatia funciona. Ela sempre pega a mesma frequência vibracional da pessoa doente e faz com que a doença vá entrando em harmonia. Isso daqui é uma coisa muito interessante, a medicina é muito importante. E quando a gente fala sobre isso daqui, a pessoa fica, muitas vezes vem falando comparações entre homeopatia, alopatia, e isso aqui é péssimo quando a gente entende sobre saúde. Porque na realidade o que a gente deveria sempre estar trabalhando são com as equipes multidisciplinares e integrativas. Quer dizer, um profissional da área de saúde, e isso eu escrevi no meu livro, A Essência da Homeopatia, uma visão humana da medicina. A gente tem que ter uma visão muito mais ampla do que é a medicina. Você tem que conhecer várias opções terapêuticas para você estar escolhendo o que é melhor para o seu cliente. Porque muitas vezes, e isso daqui eu falo, e já falei diversas vezes em palestras e no canal, a gente fala que muitas das vezes a pessoa necessita de uma advertência, de um puxão de orelha para comportamentos que ela possa estar sendo, que são extremamente prejudiciais para a sua vida. A forma de pensar, às vezes você trabalha como equipe multidisciplinar, isso é sabedoria. Você tem que ter muitas vezes um trabalho terapêutico com a pessoa, acupuntura, yoga, meditação, tai chi chuan, todas essas técnicas integrativas deveriam fazer parte, e a medicina deveria ser um direito do cidadão, como a gente sempre apregoa, porque todos nós deveríamos ter direito à saúde e alimentação também. Isso é uma das missões que todos nós que habitamos aqui o planeta Terra somos responsáveis. Por quê? Porque a gente sabe que a água cura, a gente sabe que a água é maravilhosa. Todo mundo, quando vai para a praia e toma, eu quero entrar no mar, eu quero chegar e tomar um banho de mar completo, e a gente fala que descarrega. Isso daqui eu já vi centenas, milhares de vezes, da grande maioria das pessoas que falam da verdade. A música, aqui em São Paulo nós temos a Sala São Paulo, onde você pode ouvir uma orquestra sinfônica em qualquer lugar que você tiver daquela sala. Parece que os músicos estão próximos de ti. Então, aquela acústica, aquilo que a inteligência do homem fez. Então, isso tudo são coisas que fazem parte e que um profissional da área da medicina deveria saber. Outra coisa que a gente fala, a força do pensamento. Como é importante a gente trabalhar a qualidade do pensamento que tem as nossos clientes. E muitas das vezes, uma busca espiritual dentro da vida dos seres humanos faz com que isso também leve essas pessoas a viverem numa qualidade de vida muito melhor. Então, a gente percebe que dentro da constelação que a gente conhece, da constelação dessas estrelas que compõem a saúde, a homeopatia é uma preciosa estrela que faz parte desse conjunto e deveria sempre ser pensada por todo profissional da área de saúde. Lembre-se disso. Um abraço carinhoso. Você, meus amigos e minhas amigas, vocês todos. Um abraço mesmo de coração. Valeu, gente!